Obrigado, Jesus, pela alegria da vida, por estarmos podendo aprender, observar e, uma vez instruídos, escolher. Porque mesmo que nós não possamos impedir que inseticidas, que transgênicos, que crimes aconteçam, nós podemos nos afastar destas coisas, podemos alertar outras pessoas, podemos ajudar com informação aqueles que não sabem de nada. Permita, Senhor, que a lucidez que cada um possui no entendimento das leis espirituais o transforme em uma ferramenta construtiva, em alguém que veio ao mundo para deixar um sinal que oriente, que reerga, que faça com que os equívocos possam ser descobertos ou sanados. E longe de procurarmos a revolução pela dor, pela agressividade, que nós não percamos o entusiasmo de fazê-la viva em nossas condutas. Que as nossas ações espelhem a dinâmica do crescimento do Espírito, que é capaz de encontrar informações e dar-lhes sentido, que deve procurar buscá-las, mas acima de tudo, aprender com elas. Quando a fé raciocinada pode estender-se não apenas nas atitudes da casa do Senhor que nos recebe, mas ao contrário, se transforma numa forma de ser. O raciocínio sopesado pela prudência, pela pesquisa, pelo estudo, se transforma no lume que confere segurança ao viandante, na lanterna que, contra as ventanias da incerteza, ajuda o seu possuidor a escolher melhor. Que nós entendamos a inteligência como a possibilidade de acender a candeia que desvela a escuridão da ignorância e revela o caminho mais adequado. Obrigado, Jesus, por podermos mais uma vez compreender as tuas divinas leis e tentar com um empenho máximo aplicá-las em nós mesmos todos os dias. Por isso, mais uma vez, cantaremos do fundo do coração. Queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nesse momento quase 450 pessoas nos assistem ao vivo. A transmissão feita diretamente da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, aqui na cidade de Campinas. Como sabem, nós, nos encontros de segunda e quinta-feira, temos o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro para os nossos comentários. E isso é importante ser dito, uma vez que as pessoas que venham aqui, ou aqueles que nos estão assistindo, sabem onde encontrar aquilo que nós estamos comentando, para reler, para aprofundar, para ir em busca de mais informações sobre essa temática. E, como fazemos metodicamente, cada noite nós temos um capítulo do Evangelho
que nós vamos comentando na sequência. Temos nos debruçado já há um bom número de semanas sobre o capítulo 12, cujo tema é Amai os vossos inimigos. E estamos fazendo essa abordagem aproveitando excelente relato que André Luiz nos apresenta no livro Libertação, este que eu tenho aqui em minhas mãos. Vocês que estão em casa poderão adquirir este livro em qualquer livraria espírita e às vezes até em livrarias leigas. O livro Libertação, aqui também na outra câmera, traz uma história muito adequada para ser analisada à luz do capítulo 12 do Evangelho. Porque conta a história de uma pessoa que está sendo envolvida em um processo obsessivo, tendo em vista o amor de uma entidade atrasada, uma entidade maldosa, por aquela moça que está encarnada. E que com isso deseja retirá-la do corpo através de um processo de perseguição intenso, constante, por meio do qual esta moça vai perdendo o equilíbrio emocional, entrando em um estágio de depressão, começando a ouvir vozes, sem vontade de levantar-se. Falou de obsessão, eles já começam a atacar. Mas nós temos uma marreta que a gente se defende da obsessão aqui facilmente. Os espíritos atuam sobre Margarida como estavam atuando sobre esse telefone celular aqui na nossa instituição. Só que em termos encarnados, é difícil você apertar o botão e desligar. Coisa que no celular, se a pessoa não fica desesperada, é mais rápido. Poderíamos também, se soubéssemos o mecanismo, apertar botõezinhos que nos ajudassem a nos livrar da ação negativa. Mas Margarida não sabe como fazer isso, nem o seu marido. E, por causa disso, essa entidade que está no plano espiritual inferior destacou um espírito que tem um ódio, não contra Margarida. Ele não tem nada contra ela. Tem um ódio contra o pai de Margarida, que é um juiz de direito, que foi responsável pela condenação injusta do filho deste espírito, Jorge. Pobre, miserável, foi muito convenientemente considerado responsável por um crime que não foi ele que cometeu. Porque o verdadeiro agente criminoso não era adequado fosse conhecido. Interesses o envolviam para que ele não acabasse preso. Dessa forma, Jorge, o filho, acaba injustamente condenado. A sua mãe, sem recursos, adoece e sem o amparo do filho, morre. A esposa, com quem ele se casara em uma situação bastante precária, depois de dar à luz a uma criança, a jovem Lia, não suporta a viuvez, ou a viuvez produzida pelo aprisionamento injusto do marido, a viuvez de um marido vivo, nem a ausência da sogra com quem mantinha um relacionamento minimamente civilizado, e ela também, em desespero, toma veneno. Resta apenas a menina, a jovem, a garota Lia,
Saldanha, o genitor de Jorge, marido de Iracema e sogro de Irene, avô de Lia. Saldanha tenta com todas as suas forças interpor solicitações junto às autoridades para livrar o filho da condenação injusta. Mas nenhum deles se demonstra inclinado, mesmo em espírito, a rever estas questões. Jorge, submetido a todo tipo de punições e agressões no cárcere, perde a razão, porque também, além da pena injusta, o espírito de sua mãe e de sua mulher se unem a ele, atraídos pelo afeto, sem terem força para descobrirem outras realidades espirituais elevadas, procuram o foco para onde dirigem seus sentimentos e ali se consolidam como a limalha de ferro atraída pelo ímã. Os que estão na internet estão podendo acompanhar algumas dessas imagens do projeto Imagem que nós estamos comentando. Assediado por duas almas que são afins a ele, apesar de serem entes queridos, estão desequilibradas, ele também se desajusta e é internado em um manicômio. Saldanha, então, o pai tenta ajudar o filho encarnado e louco, e a esposa, tanto quanto a nora, mas nenhuma delas consegue sentir-lhe a presença. Jura vingar-se do juiz, odeia aquele homem. E então, convocado por Gregório, o sacerdote que está no plano inferior, tomando conta do processo obsessivo para ter Margarida ao seu lado, pela morte, Saldanha aceita a missão de chefiar in loco, na casa do juiz, onde mora Margarida, o marido e algumas outras pessoas da sua família, esta obsessão. Agora, o instrutor Gúbio está empenhado em ajudar Saldanha. Gúbio foi enviado a atuar em favor de todos, sobretudo em favor de Gregório, pela mãe de Gregório, Matilde, um espírito muito elevado, que já acompanha Gregório há muitos séculos, e que nos últimos 50 anos começou a perceber que Gregório está se enfadando desse processo de perseguição e de maldades. E acha então que o momento está próximo em que ela vai conseguir resgatar o próprio filho desta teia de ignorância e de maldade em que ele aceitou estar. Pede a Gúbio, esse instrutor sábio, que possa vir ao mundo na defesa de Margarida e de Gregório, porque Margarida também havia sido filha de Gúbio em épocas remotas. Amor de pai, atuando em favor da filha, para resgatar um outro irmão, graças ao amor de mãe, que há séculos não se esquece dele. Mas Gúbio vem, ao invés de atuar em favor da filha, afastando os obsessores como se pudesse afastar mosquitos de cima da ferida, ele não faz nada. Ele conhece Saldanha, se interessa pela dor do filho, e então vai à cadeia, acompanhar Saldanha em uma visita. Lá, através da prece que ele pede a Saldanha o autorize a fazer, ele consegue desatar os laços que prendiam, as duas mulheres em espírito àquele rapaz. O filho se vê livre da obsessão, se recompõe no próprio quartinho infecto onde ele se encontra no hospício. Está exausto. As duas mulheres precisam ser recolhidas e Gúbio
se dispõe a levá-las a um tipo de abrigo, um posto de socorro na região inferior, mas administrado por espíritos nobres, aonde elas vão ficar internadas para se recuperar deste processo trágico. Agora, Gúbio, resolvida esta primeira questão emergente, pergunta a Saldanha se eles não poderiam atuar em favor de Jorge para fazer o juiz rever o processo. E o capítulo 13º deste livro demonstra o empenho dos instrutores amorosos para, durante o sono do magistrado e das personagens envolvidas que estavam encarnadas, na presença destes espíritos, inclusive Jorge, que é trazido lá em espírito, enquanto o corpo dorme, para presenciar esta reunião, nós vemos o esforço dos espíritos para falar ao juiz a respeito daquilo que realmente é importante. Entre estes ensinamentos, nós vamos encontrar o diálogo de Gúbio com o magistrado. E nesse diálogo, Gúbio dá ao juiz inúmeras explicações sobre o compromisso dele com todas as entidades que o estão perseguindo e perseguindo a sua família. E ele fala com todas as letras de que o juiz não estaria mais vivo no corpo se não fosse a proteção dos bons espíritos perante uma autoridade que tenta cumprir os seus deveres. Diz Gúbio ao magistrado: juiz, se não fosse a compaixão divina que te concede ao trabalho, ao ministério, diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações, por amor à justiça que você representa, e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres, dos que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, levados para o outro lado da vida pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos das tuas decisões, e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Missionário da lei, sem hábitos de prece e de meditação, únicos recursos através dos quais você poderia abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas o transe final do corpo te reserva. Grandes surpresas. Está dizendo ao juiz: você exercitou a magistratura, e por mais que você se tivesse qualificado para ela, você não acertou sempre. Além disso, aqueles que estão à sua volta, que se escondem ou que se acomodam à sua sombra, e que muitas vezes são responsáveis igualmente pelas ações em nome do juiz, estas pessoas também despertaram nas vítimas injustamente sentenciadas
uma caudal de antagonismos. E isto explica por que a tua casa está repleta de sombras. Estas sombras são as entidades que morreram e estão esperando o juiz para dar explicações. Então, com esta noção, nós podemos imaginar o que acontece com um médico que se dedica à prática de aborto, ao obstetra que transforma o seu consultório na antessala da funerária. O que espera de um comerciante que, utilizando-se da boa-fé dos outros, frauda a verdade e a honradez dos produtos que oferece, misturando-os com produtos que fazem mal à saúde ou que pelo menos modificam-lhe a estrutura e a composição. É de se imaginar as dificuldades que vão enfrentar as pessoas que, vivendo de qualquer jeito como todo mundo vive, empregam o seu tempo no fraudar a confiança alheia, no induzir ao erro. Em uma das histórias que Dr. Bezerra conta no livro Saúde do Espírito, está de um indivíduo que era dono de um boteco e achava que ele tinha que ganhar a vida dele vendendo pinga para os outros. E achava isso muito normal. Até entender, à custa do próprio sofrimento, o mal que isso representava para ele e para os demais. E as consequências negativas que estarão esperando por todos aqueles que estiveram neste elo, nesta corrente de eventos, sabendo que fazia parte dela. E isso é muito simples. Nós poderemos estar protegidos por seguranças, poderemos contratar homens truculentos, empresas profissionais para nos assessorarem com todos os recursos a fim de que nós não sejamos atingidos por alguém que nos queira mal. E disto fazem parte todas as pessoas que participam deste processo. Não só o magistrado. O instrutor diz aqui: tanto aqueles que foram injustamente sentenciados pelos seus erros involuntários, e também os que foram vítimas das paixões obcecantes daqueles que te cercam. Paixões obcecantes dos que te cercam. Funcionários, auxiliares, que se investem na autoridade que representam para fazer valer esta influência a fim de perverter o direito, facilitando a vida de um ou de outro. Alguns podem pensar, mas é que os processos são muito volumosos. Um juiz só não dá conta. Ele precisa de ajudantes que façam sentença para ele e ele só assina, que é o que acontece. Acontece exatamente isto em muitas áreas do direito.
técnicos que, certamente com conhecimento, com preparo, substituem o próprio magistrado na elaboração da sentença. E é claro, o magistrado vai assinar aquilo, deveria ler, deveria estar de acordo, mas são tantos os autos que ele não tem tempo de ver tudo. Então, todos estes outros que fazem isso também estão submetidos ao mesmo processo espiritual. Não, mas é que os meus superiores exigem produção. Então demita-se. Se você prestou um concurso, e este concurso você jurou que ia fazer o que a sua consciência acha correto, demita-se. Porque se você também aceita fazer parte do jogo para não perder nem o status, nem o salário, você está se vendendo. E os efeitos, você vai ter que recolhê-los, naturalmente. A casa do magistrado era bonita por fora e era uma caverna cheia de morcegos, vespas, animais peçonhentos. E então, o que pensaríamos se fôssemos nós nesta condição, que ao sairmos do corpo, nos deparássemos com isto? Centenas esperando uma explicação. Este pequeno trecho, que nós aqui recomendamos possa ser relido e possa no capítulo todo ser consultado por todos vocês, porque é muito bonito, nos fazem entender por que no capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos coloca como um dos temas aquele cujo título é Os Inimigos Desencarnados. Algumas pessoas pensam assim: ai, graças a Deus que aquela víbora agora morreu. Nossa, como eu tinha medo daquela pessoa, como aquela pessoa me atazanou a vida inteira. Só que enquanto ela estava viva, você sabia onde ela estava. Você podia contratar um segurança, podia se livrar da presença, podia sair por uma porta quando ele entrasse pela outra. E agora? Agora aquele ser perdeu a visão, a visualização, a capacidade de você identificar onde ele está. Mas ele não perdeu o antagonismo, nem você em relação a ele. E então, enquanto você comemora a desencarnação daquele seu adversário, nós nos esquecemos que agora ele é ainda mais potencial adversário do que antes. Porque ele nos acompanhará sem ser visto. Ele conhecerá nossos defeitos, coisa que antes ele só imaginava. Agora ele entra na sua casa quando você está escondidinho, no anonimato. Agora ele vai e vê os hábitos que você tem 24 horas por dia. Ele sabe do que você gosta, ele sabe o que você pensa, ele sabe quais são as nossas fraquezas, quais são os nossos defeitos. E como agora ele não está mais vivo, a gente dispensa segurança. Fala para o segurança lá, o Zé Truculento: ó, obrigado, viu? Estou te devendo alguma coisa? Ó, tá aqui então um presente, porque você foi eficiente. Nunca me aconteceu nada com aquele indivíduo que você sabe quem é, que eu não queria encontrar, ele estava sempre querendo me atacar, você me protegeu bem, muito obrigado. Se eu tiver mais necessidade, eu procuro por você. Daqui para frente eu já estou livre. Dispensa segurança e esquece que continua ainda mais inseguro do que era antes. Porque antes qualquer carapaça podia desviar a bala. Agora não. Agora, se nós não entendemos o que acontece como o juiz não entendia,
Nós achamos que somos senhores do mundo e somos manipulados pelas entidades que nos querem prejudicar. E sabe como nos prejudicam? Sabe como nos empurram para as coisas que não são adequadas? Fazendo exatamente que nós tenhamos vontades multiplicadas das coisas que não são adequadas, que não são boas, mas que a gente adora. O Espírito Lúcio explica essa técnica no livro Despedindo-se da Terra. E também fala sobre ela no Herdeiros do Novo Mundo, ou Esculpindo o Próprio Destino. As entidades que nos querem prejudicar, elas não vão fazer a gente pular do 28º andar de um prédio. Não. Elas vão seguir-nos, vão ver que a gente gosta de aventura, vão ver que a gente gosta de adrenalina, e vão estimular em nós esse prazer. E vão sugerir que a gente experimente saltar de paraquedas. É muito legal. Você gosta de aventura? Ele nunca iria falar para você, pula do 28º andar, porque onde já se viu? Eu nunca vou fazer isso, tá maluco? Eu subir no 28º andar e me pular lá de cabeça? Eu tenho horror de me estatelar lá no chão. Não. Ele percebe que nós temos essa fragilidade, e então nos intui a que a gente faça exatamente aquilo que a gente quer. E então na primeira vez não acontece nada. Na segunda vez não acontece nada. Ele tem paciência. Ele sabe atuar. Na terceira vez não acontece nada, você vai ficando seguro. Porque no começo você dobra e desdobra aquele paraquedas 5.000 vezes para ver se não ficou nenhum nozinho, se está tudo certinho, se não deu uma embolada nas linhas, tudo você fiscaliza e revê. Na primeira, na segunda, na terceira, na 8ª, na 10ª. Mas aí quando você acha que já é doutor no negócio, aí chegou a hora fácil de atuar para que, quando você pular de uma altura ainda maior do que o 28º andar, algum problema impeça o paraquedas de abrir. E isto porque nós quisemos. Assim acontece com todas as inclinações do nosso espírito. Aventura, violência, arrojo, altivez, prepotência, ciúme. Nós estamos assistindo a cada dia uma tragédia familiar pior. Em uma semana, em uma cidade próxima a Campinas, 3 homicídios passionais aconteceram. Um advogado que foi degolado e exposto num canavial. E ontem, um homem que mata a esposa dentro do supermercado e depois se suicida. Tudo isso é possível evitar. Se nós tivermos em conta que entidades inferiores se servem das nossas inclinações para fazer com que nós mesmos cheguemos ao extremo. Nos 2 casos que aqui cito, motivados por processos de ciúme, incontrolado, mas não só pelo encarnado, como a mente permitiu que o pensamento fosse multiplicado nas suposições cada vez piores, o indivíduo vai vendo somar-se as situações que ele já tinha medo, daquelas outras que eventualmente ele começa a suspeitar.
e de uma discussão, de uma conversa, nasce uma discussão, de uma discussão chega a violência, da violência parte-se para o extermínio, em uma fração de minutos. E quando tudo está feito, então as entidades se afastam. E deixa a pessoa ali, vendo o que ela fez. Nestes casos, é comum que a pessoa, quando cai em si, se mate. Tal é o choque. Ela não está fora das suas faculdades mentais. Ela só está estimulada, como se fosse uma droga, a fazer a pessoa girar em alta rotação, sem pensar no que está fazendo. E depois que aquela euforia termina, ela volta à sua rotação normal e aí descobre: eu fiz uma coisa dessa? Meu Deus, que desgraça! E então foge, ou é procurado pela polícia, acaba preso, ou tira a própria vida. E no que essa criatura melhorou? Em nada. Exatamente, porque como juiz, ela esteve exposta à rotina de pensamentos desajustados. Ela vendeu-se a interesses menores. Ela permitiu que a sua fama, a sua importância, o seu realce, a colocasse num pedestal como se ela fosse invulnerável. E então nós vemos estrelas de televisão, estrelas do show business, estrelas da música, achando-se no direito de fazer tudo o que lhes dá na telha, de gozar de todos os tipos de gozos, e achar que a vida é dela e ela pode fazer o que ela bem entenda, sem se lembrar de que aquilo que ela faz é imitado por uma grande quantidade de pessoas, que acha que aquele tipo, que aquele estilo de vida é melhor, é o legal, que ela também quer. Conta-nos o espírito de Leão Tolstói, que arrependeu-se profundamente de uma das mais importantes e conhecidas histórias escritas pelo gênio da literatura russa. Quando, na novela Anna Karenina, a moça infeliz no amor, presa a um negócio com um homem mais velho e rico, que a compra e que ela, para sustentar a família miserável, aceita o seu patrocínio para que o homem pudesse levá-la aos bailes como se fosse aquela exuberante esposa, invejando, causando inveja a todos os demais. Quando ela se apaixona de verdade por um homem da sua idade, com quem poderia ter uma família, e ela pede àquele que era o seu marido, oficialmente falando, que a libere do compromisso para que ela se case, ele se recusa. É rico, é poderoso, mas é covarde, é egoísta. E ela que se vê então infeliz na companhia de um marido que a usa como um objeto dourado, mas não lhe dá afeto e ela também não o ama. E diante do amor que ela não pode então exercitar numa Rússia preconceituosa daqueles tempos, ela se mata. E depois que o romance Anna Karenina, naquela época, no século XIX, foi lançado, e era a grande mídia daqueles tempos, porque não havia televisão, não havia revistas, como hoje nós temos, eram os lançamentos literários que faziam, além dos jornais, obviamente, para as notícias mais leves, mas faziam o pensamento mover-se naqueles tempos. Este livro caiu nas mãos de mulheres que
como hoje assistem novelas na televisão e se identificam com o personagem A, B, C, porque se veem lá. E da mesma maneira que as mulheres e homens de hoje se identificam com os assuntos que as novelas apresentam, todos os dias, ao longo de alguns meses, aquelas outras Anas Kareninas, mulheres infelizes, vivendo casamentos de interesses, sem base no amor verdadeiro, inspiradas pelo exemplo da personagem, começam a matar-se. E então Leon Tolstói, o autor literário destas obras, famosíssimas, que lhe deram um conceito na literatura de mestre, no plano espiritual se arrepende de ter escrito. Se não todo o livro, pelo menos o trecho em que a mulher morre. Porque graças a isto, abasteceu-se no coração das pessoas que estavam na mesma condição, o mesmo desejo como solução do seu problema. E ele que já está no plano espiritual, assume a responsabilidade dos danos sofridos por cada suicida que leu o seu livro e mergulhou no abismo. Imagine o sofrimento de uma alma nobre que foi e que é Leon Tolstói. Um homem tão exemplar, que sendo católico, escreveu alguns livros que a própria Igreja Católica proibiu. E não houve quem imprimisse, a não ser países muito longe da influência do catolicismo russo. Tão revolucionário que era o cristianismo que ele propunha. Um cristianismo de ajudar os miseráveis. Em uma época em que a igreja, na verdade, comia nos banquetes dos milionários, dos importantes. Obras que hoje você encontra para comprar, porque algumas editoras, depois de algumas décadas, mais de século, publicaram. Para o conhecimento que nós temos a respeito da doutrina espírita, elas não são muito diferentes do que nós aqui estamos acostumados. Mas para a época em que foram escritas, elas eram, de verdade, quase uma pregação adversa a tudo aquilo que a igreja propunha. Por isso, os inimigos desencarnados de que fala o capítulo 12, devem ser considerados, tantos desta vida, quanto aqueles que nós já fizemos em outras vidas. Que não é por causa disto que deixam de nos querer mal, de nos querer perseguir e prejudicar. E de que maneira eles poderão convencer-se de que nós não somos mais aquele mesmo indivíduo, se não nos acompanhando, se não vendo que nós não fazemos mais as coisas que antes fazíamos, com a mesma facilidade, que nosso sentimento verdadeiro não é aquele que a gente apenas fala da boca para fora, é o que a gente vive. Porque para estes inimigos desencarnados, desta e de outras vidas, o que realmente os converte não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Então nós temos no ensinamento de Kardec esta advertência aos espíritas. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda
o espírita, que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo. Se a nossa vingança nos levou a tirar a vida do outro, ou a pagar para que isso fosse feito, o objetivo não se atinge. E ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência para outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser definitiva e uma utilidade prática ao perdão. E a essa sublime exortação de Jesus: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represália. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Ah, você não queria ter espíritos obsessores te atazanando? Então o que você veio nascer aqui? Ah, é que não deixaram eu nascer num mundo melhor. Por quê? Ah, porque eu quis entrar, mas me disseram que eu não podia. Porque você não tem a natureza de um espírito que pode morar no mundo melhor. Então, se você, por seu atraso, teve que renascer no mundo, você tem que submeter-se àquilo que está no mundo, como consequência do atraso a que nós nos votamos. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aquelas ou aqueles que estão do outro lado da vida. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses do inferno, que não eram outros senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e da fraternidade do universo. Todos nós, compreendendo a imortalidade, saberemos, já nesta vida, transformar nossas atitudes
para que, mesmo difíceis, a convivência com criaturas complicadas, a quem nós não tenhamos afinidade, possa se atenuar. E ao invés de ficarmos esperando que Deus leve logo o adversário para o outro lado, que nós aprendamos, como disse Jesus, perdoa o teu inimigo, reconcilia-te com o teu adversário, enquanto estás a caminho, enquanto estás andando com ele, reconcilia-te, porque depois que um dos dois for levado, tudo é mais complicado. Não são fáceis esses desafios, mas eles só são difíceis por uma causa. Só são complicados por aquilo que todos nós negamos de pé junto possuir. Só é difícil fazer isto por uma coisa que todos dizem que não tem, mas que todos estamos repletos, que se chama orgulho. Se nós aprendermos a extrair disto esta lição, já teremos aprendido bastante. Porque agora saberemos onde identificar esse inimigo que se disfarça de muitos nomes, de muitos trejeitos, com muitas fantasias. Orgulho puro. Quanto mais doer, maior ele há de ser. Mas quanto mais você enfrentá-lo e vencê-lo, mais você conseguirá depurar-se, mais tornar-se-á um viandante na direção dos planos superiores. E aí sim, batendo a porta de mundos melhores, poderemos ter a surpresa de vê-las se abrirem e dizer: por fim, você pode entrar. Você está livre daquele peso. Foi injustiçado, mas esqueceu o mal. Foi caluniado e não falou mal dos que te caluniavam. Foi esquecido e lutou para não esquecer os outros. Foi ludibriado, foi roubado. Esse quer defender os próprios direitos, deixando que o ladrão assumisse a responsabilidade do crime que cometeu. Ah, que bom que você arrancou as raízes que te prendiam ao lodo. Agora a planta pode vicejar num outro jardim. Meditemos a esse respeito e saibamos que, como disse Paulo de Tarso, nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, mesmo quando estamos sozinhos. Estes sabem quem nós somos, que sabem os nossos propósitos, estão conosco para ver se realmente nós estamos cumprindo aquilo que é o melhor para o resgate dos nossos males. Juiz, se não fosse pela proteção que amigos espirituais te concedem, pelo ministério da justiça que você representa, e você já não estaria mais nesse cargo. Pensemos nisso a respeito das posições que nós estamos tendo em qualquer área da vida, em qualquer profissão, em qualquer situação de relacionamento. Não invejemos o que os outros estão desfrutando. Nós não sabemos que tipo
de companhia os está esperando assim que eles puserem a cabecinha para fora do túmulo. Que este ensinamento do capítulo 12 nos inspire a ler o livro Libertação, para entender como esse mecanismo funciona. Vamos fazer a prece. Obrigado, Jesus. Que o teu amor possa nos infundir o entusiasmo do aprendizado, a vontade de enfrentar nossas fragilidades e, sobretudo, a lucidez de sabermos que não importa em que época, o mal reencontra o maldoso e o bem volta àquele que o pratica. Que esta noção nos ajude a escolher melhor o que fazemos todos os dias e a não nos surpreendermos com aquilo que nos espera depois que o corpo cansar de viver. Que possamos meditar a esse respeito, que possamos buscar aprofundar os conceitos e aplicá-los a nós próprios. Aceita a prece que em silêncio nós deixamos aos teus pés, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai nosso, que assim seja.